Nós estamos diante de uma das melhores oportunidades para se investir em renda fixa da nossa história recente e eu quero provar para você neste ponto porque se você investe ou se você que me acompanha aqui trabalha no mercado financeiro e orienta investidores, você deveria olhar com muito carinho para o Tesouro IPCA+, ou a NTN-B, que agora está pagando mais do que 6% ao ano de taxa real. A gente vai se aprofundar com um estudo de caso bem completo aqui para você entender a lógica desse argumento e por que você deveria olhar para isso, tá bom? O meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, porque o nosso core aqui na T2 é ajudar você com as principais certificações que o mercado financeiro tem. Só que, para além disso, a gente faz estudos de caso, como esse, para você aprender o mercado de verdade, para você sair da superfície e enriquecer o seu repertório quando o assunto é investimentos, até mesmo para você que queira investir no mercado. Então, se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui toda semana. Bom, é o seguinte, antes de eu mostrar minha tela para você, eu quero fazer uma reflexão e uma provocação. Estou no mercado financeiro desde 2005 e desde essa época tudo que eu ouço de investidores é: como que eu faço para ganhar 1% ao mês? Você talvez já deve ter visto isso, né? Quero investir na renda fixa para ganhar 1% ao mês. O fato é que essa busca que o brasileiro tem por costume de querer ganhar 1% ao mês é uma busca, primeiro, muito simplista, porque você não considera as demais variáveis, e é uma busca que não faz o menor sentido, porque não adianta nada você ganhar 1% ao mês, mas a rentabilidade que você tem é corroída pela inflação. O que o brasileiro deveria buscar é ter um ganho acima da inflação que seja consistente. Não adianta nada a gente ter uma taxa Selic pagando 12% e uma inflação transitando na casa de 7, 8. Não faz sentido. O seu dinheiro está perdendo o poder de compra. Então, o que a gente vai fazer agora? Uma vez que a gente entendeu que essa ideia de querer ganhar 1% ao mês e, portanto, algo perto aí de 12% ao ano, em termos nominais, não faz sentido por conta da inflação, a pergunta é: quanto que eu deveria ter de ganho real dentro de um investimento de renda fixa que seja um rendimento satisfatório? É isso que a gente vai ver e você vai entender por que eu comecei esse vídeo dizendo que nós estamos em uma das melhores oportunidades para se investir em renda fixa da nossa história recente, especificamente em títulos públicos federais. Antes, eu vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente se aprofundar, mas antes, deixa eu deixar claro uma coisa. Ao investir em título público federal, você tem várias opções. Você tem o Tesouro Selic, que é o título mais conservador de todos e que vai pagar para você a variação da Selic. No Tesouro Selic, você deve alocar o dinheiro da sua reserva de emergência, porque ali o risco é muito baixo. Lá você coloca a sua reserva de emergência e aí não adianta você querer ficar ganhando um ponto a mais, um ponto a menos em reserva de emergência, porque o objetivo da reserva de emergência não é ter rentabilidade, é ter liquidez. Mas se você quer ter um investimento pensado a longo prazo, investimento que você não é a sua reserva de emergência, portanto você não vai precisar sacar ele de maneira abrupta, né? Você pode considerar a ideia de colocar dinheiro no Tesouro IPCA, de acordo com as regras que eu vou te mostrar aqui e por quê. Antes, por que eu digo que você não pode colocar o dinheiro da reserva de emergência em um Tesouro IPCA mesmo ele pagando 6% ao ano? Porque a taxa que nós contratamos aqui, ela só nos é garantida se a gente carregar o título até o vencimento. Se a gente quiser resgatar antes, esse título sofre marcação a mercado e por sofrer marcação a mercado, o preço dele pode variar. E essa marcação a mercado, inclusive, neste momento, pode ser algo bastante satisfatório para o investidor que entrar no título de 6%, acompanhar o mercado e eventualmente ganhar mais. Tá bom? Entendeu isso? Entendeu que não é grana de reserva de emergência? Vamos lá agora para o site do Tesouro. Então eu estou aqui no site do Tesouro direto e aqui são os títulos que você pode negociar lá. Então está aqui o Tesouro Selic para sua reserva de emergência. Mas eu quero chamar a sua atenção para esses títulos aqui, ó, o Tesouro IPCA+, sem pagamento de cupom, que como você pode ver, ele está pagando o 2029, que é mais curtinho,
IPCA mais 6,2, o 2035 IPCA mais 6,4 e o 2045 IPCA mais 6,06. Se você quiser ganhar dinheiro com marcação a mercado, não vai colocar o dinheiro da reserva de emergência, mas quer ganhar dinheiro com a marcação a mercado no Tesouro IPCA, você vai entrar nesse, no de 2045. Por quê? Porque esse é um título mais longo, e quanto mais longo é o título, nós dizemos que maior é a duration desse título. Se você estuda um dos cursos aqui da T2, você já me viu explicando a duration. Quanto maior é a duration, maior é a exposição que esse título está às mudanças de taxa de juro. O que significa, portanto, dizer que esse título ele será mais volátil. E se a taxa de juro começa a cair, esse título começa a ter uma rentabilidade maior, certo? O que eu fiz? Ó, eu vim aqui, preços e taxas, que eu estou nessa tela, tá? E aqui embaixo, quando a gente desce tudo, ele tem aqui ó, o histórico de preços e taxas. Se você clica aqui, você vai baixar uma planilha que o Tesouro disponibiliza com a precificação das taxas e dos preços diariamente, tá bom? Eu já baixei essa planilha, já deixei ela aqui e eu separei aqui o Tesouro IPCA 2035 para a gente estudar ele junto e você entender como que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Antes, deixa eu te explicar. Tiago, por que você disse há pouco que se eu quiser ganhar dinheiro com a marcação a mercado ou orientar o meu cliente para isso, eu vou entrar no 2045, no Tesouro IPCA 2045, e você está fazendo o estudo de caso com um título que vence em 2035? Porque esse título aqui, o 2035, ele foi lançado lá atrás, em 2010. Portanto, de 2010 para 2024, tem 14 anos que esse título foi lançado. Quando ele foi lançado, vencendo em 2035, lá em 2010, ele tinha quanto tempo de vencimento? 2020, 2030, 2035. Ele tinha, portanto, 25 anos de vencimento, tinha uma duration aproximadamente de 25 anos quando do seu lançamento. O 2045, ele foi lançado mais recentemente, em 2017, deixei ele separado aqui inclusive, foi lançado em 2017. Ou seja, estou pegando um título mais antigo para a gente conseguir estudar a duration dele. Agora, é importante entender que o Tesouro IPCA ele é precificado de acordo com a inflação e ele tem uma coisa chamada de VNA, que é Valor Nominal Atualizado. E o VNA, Valor Nominal Atualizado dos títulos, é o mesmo do Tesouro IPCA, independente do vencimento. O que muda é o preço. Por que muda o preço? Em razão do vencimento, tá bom? Então, vamos vir aqui. Então, o que eu fiz? A gente vai usar uma taxa de referência que é 6%, porque essa janela de um Tesouro IPCA rendendo acima de 6%, eu garanto, é muito melhor do que o tal 1% ao mês. Eu garanto e eu vou te mostrar isso, tá bom? A gente vai usar como referência 6%. Então, desde quando esse título foi lançado, ó, vou descer aqui, ó, até dia 15/4, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Aliás, estou gravando no dia 16, para ser mais preciso, tá? Dado que eu baixei do Tesouro. Então, a gente vai usar como referência isso. Primeiro, quantos dias úteis tem nesse intervalo de observação? Eu vou mudar aqui a cor da fonte porque eu já coloquei as fórmulas, já calculei tudo certinho, mas eu quero ir mostrando passo a passo para você acompanhar a linha de raciocínio, tá? Então, nesse intervalo de observação, 3.517 dias úteis de negociação de Tesouro IPCA, tá? Nesse intervalo inteiro, qual foi a taxa máxima que se observou do Tesouro IPCA? Ou seja, o IPCA mais o quê? Então, a taxa máxima que se observou foi 7,8. Mas isso é quase raro, é um evento raro de acontecer. Você acertar o 7,8 é muito difícil. Mas, se a gente olha para a taxa mínima, teve 2,89 de título. E aí eu fiz uma outra pergunta aqui para o Excel. Nesse período inteiro de tempo, quanto tempo que foi negociado taxas acima de 6% nesses 14 anos desse título? Quantas vezes foi negociado acima de 6%? Vou colocar aqui, ó. Apenas 865 dias esse título teve como taxa de negociação 8,65. Ocorre que é muito importante a gente olhar para a taxa, porque a taxa do título ela vai impactar no preço do título. E é aqui que potencialmente você pode ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Deixa eu te explicar isso. Olha só,
Se você investe nesse título hoje, que está pagando a variação do IPCA mais 6,06, você garante que receberá essa taxa se você mantiver o seu título até o vencimento dele. Se você sair antes, você vai receber preço de mercado nesse título. E esse preço ele é impactado pela taxa. Quando a taxa de juro sobe, o que acontece é que o preço desse título cai. E aí você eventualmente pode até ter um prejuízo. Só que quando a taxa cai, o preço sobe. E é aqui que você eventualmente pode ganhar com a marcação a mercado. É por isso que a gente está observando numa janela histórica quantas vezes que esse título foi negociado com uma taxa acima de 6%. E agora a gente vai ver quantas vezes ele foi negociado abaixo disso, né? Então vou mudar aqui, 2052. Se a gente olhar em termos percentuais, eu já vou fazer a conta aqui rapidinho, ó, em 14 anos, 75% das negociações desse título foi abaixo de 6%. E por óbvio, né, 25, esse aqui dividido por esse, 24,5, deixa eu colocar aqui em percentual, ó, em 25% foi acima, tá? Isso eu tô falando em 6%. Tudo bem? Tá, Thiago, eu ainda não entendi como é que eu ganho dinheiro com essa história. Vamos lá. Eu peguei um outro dado aqui para dizer para você o seguinte. Vamos olhar para o preço inicial desse título que eu trouxe aqui, que é esse que está aqui embaixo, 4561, tá? Então tá aqui, ó, o preço inicial dele. E qual é o preço final que ele foi negociado ontem? Então rolo aqui, ó, 2.213,09, tudo bem? Então tá aqui, olha só. Aí eu pergunto, nesses 14 anos, se o investidor que investiu lá atrás, ele está resgatando hoje, quanto que esse investidor teve de rentabilidade acumulada neste período? Olha só, vou colocar aqui, rentabilidade acumulada, 445% de rentabilidade nominal acumulada. Só que olhar para a rentabilidade nominal acumulada é fazer a mesma leitura simplista que eu critiquei no começo desse vídeo. Eu preciso saber quanto que você ganhou acima da inflação. Esse é o principal ponto. E aí, por isso que eu já fui no site do Banco Central, por isso eu coloquei aqui fonte Banco Central, e já trouxe o CDI acumulado neste período e trouxe também a inflação acumulada neste período. Então, olha só, o CDI no período rendeu 252%. O Tesouro, que eu estou falando de rentabilidade nominal, tá? O Tesouro IPCA+, no mesmo período, ele rendeu 445%. Ele quase que dobrou de rentabilidade nominal nesse mesmo período. Só que a questão não é essa, né? A gente precisa considerar a inflação. Porque, mais uma vez, eu preciso saber o quanto eu ganhei acima da inflação. E aí eu olho aqui, ó, ganho real do título ao ano, 6,5 ao ano. Ganho real do CDI ao ano, então se alguém investiu no CDI lá atrás, ganhou 3,3. Vamos diminuir casas decimais aqui para ficar mais fácil, ó. 3,29 e 6,58. Alguém que investiu nesse título, ele ganhou o dobro, supostamente, assumindo que ele teria resgatado hoje. Mas a questão não é essa. A grande questão é, se você entra nesse título hoje e carrega até o final, você tem a certeza de que você vai ganhar 6% acima da inflação e que não há outro título de renda fixa que te pague 6% acima da inflação com baixo risco como é o título do Tesouro. Você talvez encontre títulos privados, como debentures, como CRIs, como CRAS, onde você vai ter lá IPCA mais 7, IPCA mais 8, mas aí você estaria correndo o risco de, não encontrar liquidez, caso queira sacar antes, e lembrando que esses títulos não têm nenhum tipo de garantia do FGC ou coisa parecida. Em risco de crédito, o título do Tesouro é o mais seguro que tem. Agora, a grande relação que eu quero mostrar para você está neste gráfico aqui, tá? Porque eu já desenhei ele e visualmente a gente vai conseguir dar uma discutida. O que a gente vê na linha laranja é o comportamento da taxa do título ao longo dos últimos anos, tá? E na linha verde é a taxa de 6%. Porque assim, visualmente, a gente consegue ver em quais períodos que esse título trafegou a uma taxa acima de 6%, tá? Então eu tenho aqui, ó, de 2010 a 2014,
Então, pouquíssimas vezes ele ficou acima, né? Aqui ele estava acima, aqui também. 2014 a gente começa a entrar ali numa crise, você deve lembrar disso, né? Segundo mandato da presidente Dilma, impeachment, vai, não vai, vai, não vai. 2016, a presidente Dilma impeachmentada, e aí entra naquela história de, olha, aí nós atingimos o máximo. Só que, meu amigo, minha amiga, de lá para cá, olha só o que a gente teve. As menores taxas abaixo disso. Alguém que comprou esse título com uma taxa de 7, esse alguém riu muito quando a taxa chegou aqui. Por quê? Eu quero te mostrar a relação com o preço que esse título tem. Então eu já deixei aqui, eu só vou formatar e vou colocar aqui uma linha nesse gráfico, tá? Para que você possa entender. Agora sim, que eu quis colocar uma coisa de cada vez para não te confundir. O que eu estou mostrando agora não é um espelho, tá, da linha laranja, embora pareça, mas é a evolução do preço desse título ao longo do tempo. Então, quando você compra com taxa alta, como você pode ver aqui onde está o cursor do mouse, você compra com taxa alta, você está pagando barato no título. Quando a taxa cai, que você pode acompanhar o meu mouse, esse título começa a valorizar e valoriza bem. Então, se a gente pega taxa alta e a gente pega taxa baixa, olha só o título evoluindo ao longo do tempo. Então, hipoteticamente, tá? Claro que a gente não vai acertar nem o topo, nem o fundo, mas a gente precisa entender que essa janela, para você garantir títulos pagando 6% e que hipoteticamente a taxa tende a cair ao longo dos próximos anos, ela é uma janela rara de se acontecer. Nos últimos 14 anos, ela apareceu 25% das vezes. E tá, eu sei que pode ser que alguém diga assim, ah, Thiago, mas aí você está olhando para o histórico, né? Você não está considerando que nós estamos agora em um outro governo, e aí a gente poderia ter uma discussão aqui se o governo vai dar certo ou se vai dar errado, e não é esse o lance que eu quero trazer para você. Porque esse é um título longo, e se a gente olhar um título longo, ele vai 4, 8, 12, entra governo, sai governo. Então a discussão aqui não é em relação ao governo. A discussão aqui é o seguinte, o governo do presidente Lula já esteve lá atrás. O governo do presidente Lula com a presidente Dilma, no governo da presidente Dilma, onde eu estou passando o cursor agora, entramos numa crise e a gente saiu dela. Aliás, não sei se saiu, né? Porque muita coisa aconteceu, veio o Covid, enfim, não é essa grande discussão, mas o que eu quero dizer é, deixa a sua ideologia de lado e olha para a oportunidade que está na sua frente. E talvez você diga assim, ah, Thiago, mas 6% eu ainda acho pouco. Eu quero saber o seguinte, eu só vou comprar quando tiver 7. A gente vai mudar esse número aqui e aí você vai ver quantas vezes que esse título foi negociado acima de 7% nos últimos 14 anos. 3% das vezes. Tanto que o nosso gráfico até ele se redesenha aqui, né? A linha sobe um pouco, tá? O que eu quero dizer com isso é que qualquer taxa que você compre NTN-B acima de 6%, ela tem uma tendência de gerar para você uma valorização adicional na marcação a mercado quando essa taxa, quando essa inclinação, ela se inverter. Daqui a pouco, daqui a 1, 2, daqui a 3, daqui a 4 anos, você vai ver Tesouro IPCA sendo negociado a 3, 4%, e você vai falar, poxa, por que eu não comprei lá atrás? Porque nós estamos agora com uma tendência de Selic de queda, a Selic agora está inclinada para baixo, só que o juro real do IPCA está acima de 6. Então, mais uma vez, não é grana para você colocar sua reserva de emergência. Mas se você tem uma disponibilidade financeira para, se tudo der errado, se tudo que eu estou falando aqui der errado, você vai garantir 6% ao ano, acima da inflação. Seja a inflação qual for, não importa o governo, não importa se é de direita, não importa se é de esquerda, não importa se você gosta do Lula, se você odeia o Lula, não importa. Importa que ganhar 6% acima da inflação, seja ela qual for, é um cenário raro de se acontecer. Então, ao comprar um Tesouro IPCA vencendo em 2045, ficando até o vencimento você garante ganhar 6% acima da inflação com quase zero risco de crédito. Esse é um ponto importante.
E ainda, de quebra, de bônus, você ganha a oportunidade de surfar uma marcação a mercado nos próximos anos, quando essa taxa estiver menor. E aí você agradecerá, porque aí você não vai ganhar só 6% ao ano. Você vai ganhar 10, 15, 20, 30% ao ano, sei lá, porque é possível. Se nós virmos aqui, ó, e pegar hipoteticamente a maior taxa, tá? A maior taxa desse título a gente pode ver aqui, ó. Vamos pegar ela aqui só para a gente fechar essa aula. Taxa máxima, 7,8, certo? Deixa eu aumentar aqui casas decimais, 7,8. Nós vamos buscar aqui, eu vou dar aqui um Ctrl U, e a gente vai buscar aqui o 7,8, tá? E a gente vai achar quando que esse título foi negociado a 7,8. Ó, a gente tem aqui, ó, em 2015, tá? O título negociando a 7,8. Agora, imagina alguém que tenha comprado esse título a essa taxa. Ou melhor, não precisa nem necessariamente ser no topo, nem precisa ser na maior taxa. Vamos pegar uma taxa aqui, ó, uma taxa de 6 e alguma coisa, nesse ponto 7 aqui, uma taxa de 7%, exatamente como está aqui. Alguém que comprou a 7 lá atrás, pagou por esse título 685 em 2014. 685 em 2014, então eu vou escrever aqui, ó, R$685 e o ano 2014, tá? Aqui. Quando a taxa caiu lá para 2020, 2021, taxa aqui embaixo, preço aqui em cima, e se alguém eventualmente resgatou esse título, essa pessoa conseguiu resgatar esse título e receber por ele na marcação a mercado, deixa eu aproximar aqui, ó. Aqui, ó, 2042 em 2021. Então, vou colocar aqui, ó, 2042 em 2021. Que se a gente faz uma conta aqui de rentabilidade, é igual a esse aqui dividido por esse aqui, menos 1. A gente está falando de 198%, de 200% de 2014 a 2021. Isso é razoável? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em 7 anos, você ganhar 200%, o que é quase 20% ao ano, com risco de crédito zero praticamente. Então fica aqui a reflexão, mais uma vez, não é para você investir em Tesouro IPCA pensando em ganhar dinheiro no próximo mês. Não é para você olhar para esse título e falar, agora eu vou ficar rico. Não. Mas um título que tem risco soberano e que potencialmente vai te pagar 6% acima da inflação no mínimo e que, de quebra, você ganha a oportunidade de surfar uma marcação a mercado para ganhar 10, 15, 20% ao ano, como a gente acabou de ver, eu não perderia. Aliás, não estou perdendo, estou comprando bastante Tesouro IPCA. Conta aqui para mim nos comentários se ficou claro para você essa explicação, se você entendeu, se você considera investir no Tesouro IPCA, se acha que faltou alguma coisa de eu explicar. E a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço, tchau!